2 longos anos. O julgamento da suspeição de Sérgio Moro está parado esse tempo todo no Supremo. Justiça lenta é injustiça. No dia 4 de dezembro de 2018, um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes paralisou o julgamento do habeas corpus, em que a defesa de Lula pede que o Supremo Tribunal Federal reconheça que Moro agiu politicamente nos processos contra o ex-presidente. Na ocasião, votaram os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia. Ambos foram favoráveis ao ex-juiz. Com o pedido de vista de Mendes, o julgamento foi suspenso e nunca mais voltou à pauta da segunda turma do STF. A demora é tanta que o ministro Celso de Mello aposentou-se sem votar. Além de Gilmar Mendes, faltam os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Cássio Marques, que substituiu Celso de Mello por indicação de Bolsonaro. Esses 3 magistrados irão se pronunciar, tendo ainda à disposição mais provas contra Sérgio Moro. No ano passado, as revelações feitas pela Vaza Jato trouxeram à luz as armações do então juiz e a Lava Jato de Curitiba para condenar Lula. Mas os ministros Fachin e Carmen Lúcia também podem mudar de opinião, já que votaram antes que as conversas criminosas de Moro viessem a público. Enquanto isso, Moro não perde tempo. O ex-juiz é o novo sócio-diretor da consultoria norte-americana Alvarez & Marshall, a mesma que cuidou da recuperação judicial da construtora OAS, em cuja lista de imóveis apresentada à Justiça consta o triplex do Guarujá. Isso mesmo, o imóvel que Moro usou como justificativa para condenar Lula. Diante da flagrante falta de ética e disciplina profissional do ex-juiz, a OAB São Paulo enviou ofício a Moro. Abre aspas. Notificamos Vossa Senhoria para que não pratique atividade privativa de advocacia aos clientes da empresa Alvarez & Marshall, sob pena de adoção das medidas administrativas e judiciais pertinentes. Fecha aspas. A Alvarez & Marshall também cuida da recuperação judicial da Odebrecht, uma das muitas que quebraram em decorrência da Lava Jato e cujo acordo de leniência foi assinado por Moro. São os documentos referentes a esse acordo que a Lava Jato se recusa a fornecer à defesa de Lula, embora o STF já tenha reconhecido esse direito por 3 vezes. O acesso a esse dossiê ajudará a comprovar a inocência de Lula, mas os procuradores da Lava Jato até agora descumpriram a lei e impedem a defesa de ter acesso à documentação. O que de fato aconteceu foi um crime de lesa pátria. Formação de quadrilha envolvendo agentes dos Estados Unidos com o bando da Lava Jato. Sem registro oficial, é claro. Ou off the records, como dizem os norte-americanos. Em bom português, tudo por debaixo dos panos. Os contatos mantidos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ e o FBI com membros da Força-Tarefa da Lava Jato estão sendo apurados pela Corregedoria do Ministério Público Federal por ordem do ministro Lewandowski. O Ministério da Justiça informou que não existem registros dessa cooperação internacional. Em 2017, Kenneth Blanco, então vice-procurador do DOJ, já havia dito que a cooperação com a Lava Jato não dependia, abre aspas, apenas de procedimentos oficiais. Fecha aspas. Given the close relationship between the Department of Justice and the Brazilian prosecutors, we don't need to rely solely on formal processes such as mutual legal assistance treaties, which often take significant time. Em março deste ano, a Vaza Jato revelou que Deltan Dallagnol seguia a orientação do DOJ de esconder as reuniões com agentes norte-americanos e de não registrar nada oficialmente. Dallagnol precisa explicar o que tanto escondeu. E ser preso por traição à pátria. É urgente retomar o julgamento da suspeição de Moro. Anula STF! Anula STF! Anula STF! Pergunta pro vírus. Pergunta pro vírus. Pergunta pro vírus. Foi assim que Bolsonaro reagiu sobre a necessidade de prorrogação do auxílio emergencial em 2021. Mês após mês, o desemprego bate recordes. Em outubro, segundo o IBGE, a taxa foi de 14,1%, a maior da história, com 13,8 milhões de pessoas desempregadas. Mulheres, negros e jovens são os mais afetados.
Cálculos da Fundação Getúlio Vargas mostram que o número de pessoas vivendo em situação de pobreza aumentou em mais de 8,6 milhões entre agosto e setembro, quando o auxílio emergencial teve redução de R$ 600 para R$ 300. No mesmo período, a população em situação de miséria cresceu mais de 4 milhões. E mesmo quando há trabalho, a regra do governo Bolsonaro tem sido a precarização. A tragédia que a gente verificou com a morte de quase 50 trabalhadores é exatamente isso, né? As empresas contratam, subcontratam, terceirizam, quarteirizam. As empresas, né, que são contratadas não prestam conta de absolutamente nada. O povo do Bolsonaro e do Guedes acha que nós só vamos ser alguma coisa no mundo se a gente virar uma fazenda de soja sem direito nenhum e sem sindicato, né? O quadro na saúde piorou severamente no último mês e o Brasil voltou a registrar forte alta no número de casos e de mortes por coronavírus. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, pediu seriedade no combate à Covid-19 e disse que as autoridades precisam dar o exemplo. Lutar contra a pandemia do governo Bolsonaro. Esse vai ser o programa de fim de ano do povo brasileiro. Uma camiseta com a inscrição Lula Livre foi a peça escolhida pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, para usar no segundo turno das eleições municipais, e escreveu em sua conta no Twitter: "Gratidão aos que enfrentaram e derrotaram a ditadura militar, devolvendo-nos o direito de escolher nossos governantes. Na camisa, minha homenagem ao melhor presidente da história do Brasil." Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive.